Livro O Homem e a Eternidade, a Vida Eterna e a Profundidade da Alma. Padre Garrigou Lagrange. A bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, patrona da boa morte, em sinal de profunda gratidão e de humilde obediência. Introdução. Gostaríamos de falar aqui da outra vida e de sua luz para nós, considerando principalmente a profundidade da alma, primeiro na vida presente, depois com respeito ao julgamento particular, no instante em que a alma se separa do corpo. Veremos melhor assim o que é o inferno, o vazio imenso que não será nunca preenchido, as profundezas da alma privada para sempre do sumo bem, que é o único que poderia preenchê-la. Entenderemos melhor o que é o purgatório, o estado da alma que ainda não pode possuir a Deus e que é privada de sua visão por mais ou menos tempo, porque perdeu por sua culpa a possibilidade desse encontro. Apreciaremos melhor, enfim, o que é o instante da entrada no céu, um instante que não passa, aquele da vida eterna ou da visão beatífica, da posse imediata e inadmissível, face a face de Deus, o único que pode encher a profundidade sem medida de nossa vontade. Esta profundidade vem, como veremos, do que nossa vontade já é na ordem natural, iluminada não somente pelos sentidos e pela imaginação, mas pela inteligência que concebe o ser na sua universalidade e, consequentemente, o bem universal e sem limites, que só pode ser realizado concretamente em Deus, bem infinito. Assim, a outra vida contém grandes luzes para viver melhor antes da morte. Ela nos tira de nossa superficialidade e de nossa sonolência, nos revelando a profundidade sem medida da alma, que permanecerá eternamente num vazio desolador, ou, ao contrário, será preenchida pela posse eterna de Deus, verdade suprema e sumo bem. Os místicos, em particular Tauler e Luiz Blócio, frequentemente falaram de um modo metafórico do fundo da alma, em oposição às coisas exteriores. Também chamavam-lhe cimo da alma, em oposição a essas mesmas coisas sensíveis consideradas como inferiores. Sabemos menos o que Santo Tomás disse em linguagem menos metafórica sobre a profundeza da vontade e em que sentido ela é sem medida. Esse ponto de doutrina é, no entanto, capaz de esclarecer vários dos grandes problemas, impedindo-nos de nos determos numa consideração superficial. Essas páginas são escritas com constante preocupação da exatidão teológica e da propriedade dos termos. Não recorremos à metáfora, senão muito raramente, quando não há outro meio de expressão, e tendo cuidado de dizer que se trata de uma metáfora. Este livro é, portanto, um tratado de novíssimes, ou dos fins últimos. Tem por objetivo iluminar as almas, fazê-las tomar consciência da extensão de suas responsabilidades. Busca afastar da perdição aquelas que estão no caminho da condenação. Instruir pela doutrina do purgatório as que cometem frequentemente o pecado venial deliberado e não pensam em expiar suas faltas mortais, já perdoadas pelo tribunal da penitência. Pretende dar principalmente uma ideia elevada do céu, da beatitude eterna, seja por oposição ao inferno, seja pelo atraso da visão beatífica, que faz sofrer tanto as almas do purgatório, seja, enfim, pela elevação infinita de nosso fim último sobrenatural, o próprio Deus, visto claramente como ele se vê e amado como ele se ama. Deus possuído sem que haja qualquer possibilidade de perdê-lo. Uma serva de Deus ouviu um dia essas palavras: Eu vos dei uma religião de vida, e vós a fizestes uma religião de fórmulas. Eu sou um criador de felicidade, e vós fizestes de mim um tirano, não vendo nos meus preceitos senão aquilo que vos desagrada. Que o Senhor Jesus e sua Santa Mãe se dignem a abençoar essas páginas para que façam produzir em um grande número de almas um verdadeiro bem que dure eternamente. Primeira parte. A profundidade da alma e a vida presente. Para proceder com ordem,
consideraremos primeiro as profundezas da sensibilidade iluminada pelo conhecimento sensível, depois da vontade iluminada pela inteligência. O progresso das virtudes adquiridas, mais ainda o das virtudes infusas e sobrenaturais, nos mostra essas profundezas, em particular o progresso da caridade na alma dos santos, seja nas horas de provação, seja nas suas alegrias e no seu fecundo apostolado. Capítulo 1. A sensibilidade e o conhecimento sensível. A sensibilidade, princípio das emoções e das paixões, assim como os sentidos e a imaginação, é comum ao homem e ao animal. Também é chamada de apetite sensitivo, para distingui-la da vontade espiritual, comum ao homem, ao anjo e a Deus, e que em nós merece o nome de apetite racional. Os movimentos do apetite sensitivo, emoções e paixões, se produzem porque os sentidos, ou a imaginação, nos propõem um objeto sensível, seja atraente, seja temível. Assim o animal deseja seu alimento, e nele a emoção e a paixão têm às vezes uma forma mansa, como na pomba ou no cordeiro. Outras, uma forma violenta, como no lobo, no tigre ou no leão. Entre as paixões, a primeira de todas, pressuposta pelas outras, é o amor sensitivo. Por exemplo, no animal, a necessidade de alimentar-se. Desse amor nasce o desejo, a alegria, a esperança, a audácia ou o ódio do que lhe é contrário, a aversão, a tristeza, o desespero, o medo, a cólera. A paixão nem sempre é viva, veemente, dominadora, mas pode se tornar assim. Nos homens, as paixões devem ser regradas, disciplinadas pela reta razão e pela vontade. Elas são forças úteis para defender uma grande causa. Mas as paixões desregradas ou indisciplinadas, ao contrário, tornam-se vícios. O amor sensitivo se torna gula e luxúria. A aversão se torna ciúme e inveja. A audácia se torna temeridade. O medo se torna covardia e pusilanimidade. Vemos então, seja na ordem do bem, seja na ordem do mal, as profundezas da sensibilidade. Essa profundidade já aparece no animal, no amor e no ódio. Por exemplo, no leão que deseja sua presa, ou na leoa que defende seus filhotes, por amor instintivo da conservação de sua espécie. Mas esta profundidade da sensibilidade aparece ainda mais no homem, porque nele, acima da imaginação, há a inteligência que apreende o bem universal e a vontade que deseja um bem ilimitado que só pode ser realizado em Deus. Se, portanto, o homem, por sua vontade, não segue o caminho reto, se ele busca a felicidade suprema, não em Deus, mas nas criaturas, então sua concupiscência se torna insaciável, porque ela persegue um bem aparente e o deseja sem limites. Se a vontade feita para amar o bem supremo e sua irradiação universal está desviada, então sua tendência ao universal encontra-se nesse desvio. Essa faculdade superior enlouquecida influencia lamentavelmente as outras. É uma triste prova, mas ainda uma prova da espiritualidade da alma, uma lembrança de sua grandeza no momento de sua queda. Sobre o assunto, diz Santo Tomás, a concupiscência natural, ou verdadeiramente fundada sobre a nossa natureza, não pode ser infinita, porque lida com o que exige a nossa natureza, e ela não exige senão um bem sensível limitado. Assim, um homem nunca deseja uma comida infinita, nem uma bebida infinita. Ao contrário, a concupiscência que não é natural, ou fundada em nossa natureza, pode ser infinita. Ela procede com efeito de uma razão desviada, que concebe o universal sem limites. Assim, aquele que deseja as riquezas pode desejá-las infinitamente. Pode desejar tornar-se sempre mais rico. Isso é o que acontece com aquele que coloca seu fim último nas suas riquezas. Enquanto que ao animal e ao homem,
a concupiscência natural é limitada, e assim também aquela do lobo, do tigre ou do leão, que quando satisfeitos não buscam uma nova presa, a concupiscência que não é natural, no homem depravado, é ilimitada, porque por sua inteligência concebe sempre novas riquezas e novos prazeres a serem obtidos. Daí as querelas, por vezes sem fim, entre indivíduos e guerras intermináveis entre os povos. O avarento é insaciável, igualmente o homem do prazer, e é aquele que aspira sempre dominar. E como o amor contrariado gera o ódio, existem ódios que parecem ilimitados. O ódio é o tonel das pálidas Danaides, dizia Baudelaire. Conforme a mitologia, as Danaides, por terem apunhalado seus maridos na noite de núpcias, foram condenadas a encher no Tártaro um tonel sem fundo, castigo perpétuo de uma depravação sem medida. Se assim é a profundidade da sensibilidade, comum ao homem e ao animal, como será aquela da vontade espiritual, comum ao homem e ao anjo? Capítulo 2. A vontade iluminada pela inteligência, sua amplitude ilimitada. Poucas pessoas têm refletido profundamente na superioridade da inteligência sobre a imaginação e a superioridade da ideia sobre a imagem que a acompanha. A inteligência difere dos sentidos externos e internos, mesmo dos mais elevados entre eles, na medida em que ela tem como objeto primeiro não os fenômenos sensíveis, a cor ou o som, a extensão ou os fenômenos da consciência, mas o ser ou o real inteligível, considerado na sua universalidade. A inteligência conhece, portanto, as razões de ser das coisas, as causas dos eventos, seu fim ou seu termo. Ela se eleva mesmo ao conhecimento da causa suprema, Deus, ser infinito e bem infinito. Concebemos também o que é, por natureza, capaz de nos aperfeiçoar, não somente em nossas faculdades interiores, mas em nossas faculdades mais elevadas. A inteligência concebe, consequentemente, o que deve ser o bem, sempre e em toda parte, para assim nos aperfeiçoar. E como concebe o ser universal, que não só se realiza concretamente e sem limites no Ser Supremo, concebe também o bem universal, que só se realiza concretamente e sem limites no sumo bem, que é a própria bondade. Mas, se é assim, qual não será a profundidade de nossa vontade espiritual, que é iluminada diretamente, não pelos sentidos ou pela imaginação, mas pela inteligência? Enquanto que a imaginação do herbívoro lhe faz desejar a erva, necessária à sua subsistência, enquanto que a imaginação do carnívoro lhe faz desejar a carne, que é seu alimento, a inteligência do homem lhe faz desejar o bem na sua universalidade e, consequentemente, o bem sem limite, que só se realiza concretamente em Deus, porque só Ele é o próprio bem por essência. E se a sensibilidade do herbívoro e do carnívoro faz com que desejem sempre seu bem limitado, a vontade do homem o leva a desejar um bem sem medida. Qual será então a sua profundidade? Capítulo 3. A profundidade de nossa vontade é ilimitada. Só Deus, visto face a face, é capaz de preenchê-la. Se Santo Tomás diz que em alguns homens, como o avarento, a concupiscência das riquezas é infinita, o que devemos dizer então do desejo da vontade espiritual? Quanto mais o conhecimento espiritual dos bens superiores e do bem supremo se eleva, mais este desejo espiritual cresce. E a fé cristã nos diz que só Deus, visto face a face, pode satisfazê-lo. Portanto, nossa vontade é verdadeiramente, num sentido, de uma profundidade sem medida. É por isso que a beatitude e a verdadeira felicidade, que o homem já deseja naturalmente,
não podem se encontrar em nenhum bem limitado ou restrito, mas somente em Deus, conhecido ao menos de modo natural e amado eficazmente acima de todas as coisas. Santo Tomás demonstra que a beatitude do homem, pelo fato de ele conceber o bem universal, não pode estar nem nas riquezas, nem nas honras, nem na glória, nem no poder, nem em nenhum bem do corpo, nem em um bem finito da alma, como a virtude, nem em qualquer bem limitado. E sua demonstração funda-se na própria natureza de nossa inteligência e de nossa vontade. É impossível que a bem-aventurança do homem consista em qualquer bem criado. No entanto, a bem-aventurança é um bem perfeito, que satisfaz totalmente o apetite. De outro modo, não seria o fim último, uma vez que ainda restava alguma coisa apetecível. Porém, o objeto da vontade, que é o apetite, é o bem universal, assim como o objeto da inteligência é a verdade universal. Estamos, pois, a ver que nada pode satisfazer a vontade do homem, a não ser o bem universal. E este não se encontra em nenhum bem criado, mas somente em Deus, porque a bondade de toda criatura é particular. Conclui-se, portanto, que só Deus pode satisfazer a vontade humana. Quando acreditamos encontrar a felicidade no conhecimento de uma ciência ou numa amizade muito nobre, não tardamos em perceber que é um bem limitado, o que fazia Santa Catarina de Sena dizer: se quiserdes que uma amizade dure, se quiserdes beber por muito tempo neste copo, deixai que ele se encha sempre na fonte de água viva. De outro modo, não podereis mais saciar vossa sede. É impossível, portanto, que o homem encontre em algum bem limitado a verdadeira felicidade que deseja naturalmente, porque sua inteligência, constatando imediatamente seu limite, concebe um bem superior e, naturalmente, a vontade o deseja. Se nos fosse dado ver um anjo, ao vê-lo imediatamente na sua beleza suprassensível, puramente espiritual, ficaríamos em primeiro lugar maravilhados. Mas nossa inteligência, que concebe o bem universal, não tardaria em nos dizer: este aí não é mais que um bem infinito. Por isso, muito pobre em comparação com o próprio bem, sem limite e sem mistura de imperfeição. Mesmo o conjunto de todos os bens finitos, adicionados de todas as suas imperfeições, jamais poderia constituir o próprio bem, concebido e desejado por nós, da mesma forma como uma multidão inumerável de idiotas não equivalem a homem genial. Seguindo São Gregório Magno, Santo Tomás observou a respeito disso: os bens temporais parecem desejáveis quando não os temos, mas quando os possuímos, vemos sua pobreza, que não pode responder ao nosso desejo. Isso produz a desilusão, o abatimento e, às vezes, o desgosto. Com os bens espirituais é o inverso. Eles não parecem desejáveis para aqueles que não os possuem e que desejam principalmente os bens sensíveis. Mas quanto mais o possuímos, mais conhecemos seu valor, mais o amamos. Pela mesma razão, enquanto os mesmos bens materiais, a mesma casa, o mesmo campo, não podem pertencer simultaneamente e integralmente a várias pessoas, os mesmos bens espirituais, a mesma verdade, a mesma virtude, podem pertencer simultaneamente e plenamente a todos. E cada um os possui muito melhor quanto mais os comunica aos outros. Isto é verdade, principalmente tratando-se do sumo bem. É mesmo necessário, forçosamente, que exista este bem infinito, único capaz de responder à nossa aspiração. De outro modo, a amplitude universal de nossa vontade seria um absurdo psicológico, uma coisa radicalmente ininteligível
sem razão de ser. Se Deus tivesse nos criado num estado puramente natural, sem a graça, nosso fim último teria sido conhecê-lo naturalmente, pelo reflexo de suas perfeições nas criaturas, e amá-lo eficazmente acima de tudo. Mas gratuitamente nos chamou a conhecê-lo de um modo sobrenatural, pela visão imediata de sua divina essência, a conhecê-lo como ele se conhece e amá-lo sobrenaturalmente, como ele se ama eternamente. Então experimentaremos, sobretudo, que só Deus, visto face a face, pode encher o vazio profundo de nosso coração, que só Ele pode preencher a profundidade de nossa vontade. Em que sentido essa profundidade é sem medida? Poderia-se objetar: nossa alma, como toda criatura, é finita, limitada, e, portanto, suas faculdades também o são. Sem dúvida, a criatura mais elevada é finita, não somente no corpo é limitado, mas nossa alma também o é. Por consequência, as faculdades da alma, como propriedades dela mesma, são finitas. No entanto, nossa inteligência, embora finita, é feita para conhecer a verdade universal e a própria verdade que é Deus. Do mesmo modo, nossa vontade, embora finita, é feita para amar um bem sem limites. Evidentemente que, mesmo no céu, nosso ato de visão beatífica, por parte do sujeito cognoscente, seja finito, mas se dirigirá a um objeto infinito. O alcançará de um modo finito, finito modo, sem o compreender plenamente, em toda a sua cognoscibilidade, tanto quanto Deus se conhece a si mesmo, mas o alcançará imediatamente. Veremos, sem nenhum intermediário, a essência infinitamente perfeita de Deus. Aqui na Terra, o olho nu, por limitado que seja, vê a imensidade do oceano e pode avistar, na noite, até as estrelas que estão a milhares de léguas de nós. Também no céu, o nosso ato de visão da essência divina, sem ter a penetração da visão incriada, divisará imediatamente a essência divina. Nosso amor de Deus, permanecendo finito do lado do sujeito, dirigir-se-á imediatamente ao bem infinito. Nós o amaremos à nossa maneira finita, mas só poderemos repousar nele. Nenhum outro objeto poderá satisfazer nossas aspirações. Então, diz o salmista, nossos desejos serão saciados somente quando sua glória aparecer. Satyabur cum aparuerit glória tua. Ainda agora, nosso coração não encontra um verdadeiro repouso durável, senão no amor de Deus. Neste sentido, do lado do objeto capaz de satisfazê-la, nossa vontade é de uma profundidade infinita. Ela é finita como ser, tal como nossa inteligência, mas se abre ao infinito. Os tomistas dizem: estas faculdades superiores são finitas na sua entidade, como propriedade da alma, mas têm um objeto sem limites. Já na ordem sensível, nossa visão, por restrita que seja, alcança as nebulosas na imensidade do firmamento. Capítulo 4. O fundamento da liberdade. Só Deus, visto face a face, pode atrair a nossa vontade de forma irresistível. Do que se disse anteriormente, conclui-se que só Deus, visto face a face, pode atrair irresistivelmente nossa vontade diante de todo objeto finito. Ela permanece livre. Santo Tomás escreve: se propomos à visão, que tem por objeto a cor, uma coisa atualmente colorida e iluminada sob todos os aspectos, a visão não pode deixar de percebê-la. Porém, se lhe propomos um objeto que não é colorido, ou é apenas iluminado por um lado e totalmente escuro por outro, a visão não perceberá este objeto se lhe for apresentado do lado onde não é colorido ou luminoso. Ora,
Assim como a cor é o objeto da visão, o bem é o objeto da vontade. Se, portanto, lhe for proposto um objeto que seja universalmente bom, sob todos os pontos de vista, a vontade, se quer algo, há de tender a ele necessariamente, pois não poderia querer o oposto. Se, ao contrário, o objeto apresentado não é bom, sob todos os pontos de vista, a vontade pode deixar de desejá-lo. E como a ausência de qualquer bem que seja pode ser chamada não bem, somente o bem sumamente perfeito, ao qual nada falta, a vontade não pode deixar de querer. Esse bem é a beatitude. Nós não podemos não querer a felicidade, não querer ser felizes, mas nos esquecemos frequentemente que a verdadeira e perfeita felicidade só se encontra em Deus, amado acima de todas as coisas. E aqui na Terra, somos livres para amá-lo, porque não o vemos imediatamente tal qual é. E podemos nos afastar dele, considerando que aquilo que ele nos ordena desagrada nosso orgulho e nossa sensualidade. Mas se o próprio Deus, que é bem infinito, se manifestasse imediatamente, claramente, face a face, seria impossível não o amar. Ele saciaria perfeitamente nossa capacidade afetiva, que seria irresistivelmente atraída por ele. Ela não conservaria nenhuma energia para escapar de sua atração. Não poderia encontrar nenhum motivo para se afastar dele, ou mesmo para suspender seu ato de amor. Essa é a razão pela qual aquele que vê Deus face a face não pode mais pecar. Como diz Santo Tomás, a vontade daquele que vê imediatamente a essência de Deus o ama necessariamente e não ama nada senão em relação a Deus, do mesmo modo que aqui na Terra queremos tudo em vista de sermos felizes. Só Deus visto face a face pode cativar invencivelmente nossa vontade. Pelo contrário, nossa vontade permanece livre de amar ou de não amar todo objeto que é bom sob um aspecto e não é bom o suficiente sob outro. A própria liberdade se define como a indiferença dominadora da vontade em relação a todo objeto que é bom sob um aspecto e não bom sob outro. Essa definição da liberdade se aplica não somente à liberdade humana, mas à liberdade angélica e, analogicamente, à liberdade divina. Isso mostra que Deus era livre de criar-nos ou não, de nos elevar à vida da graça ou não. Vemos assim que nossa vontade é de uma profundidade infinita, no sentido que só Deus, visto face a face, pode satisfazê-la e irresistivelmente atraí-la. Os bens criados não podem, por causa disso, exercer sobre ela uma atração invencível. Eles só a atraem superficialmente, porque ela é livre para amá-los ou não. É tarefa da vontade antecipar-se a esta atração, que por sua vez é incapaz de vir completamente até ela. Por isso, ela determina o juízo que deve determinar a si mesma. Pela mesma razão, ela mantém a inteligência na consideração do que lhe agrada, suspende a investigação intelectual ou deixa de segui-la. E é dela que depende, em última análise, que certo julgamento prático seja o último, isto é, o fim da deliberação. Segue-se assim que ela o aceite ou não. O ato livre é uma resposta gratuita, saída das profundidades da vontade à solicitação impotente de um bem infinito. Só Deus, visto face a face, atrai infalivelmente nossa vontade e a cativa na própria fonte de suas energias. Mesmo um anjo visto imediatamente tal como é, tão belo quanto possa ser, não pode atraí-la irresistivelmente. Ele é apenas um bem finito. Dois bens finitos, por desiguais que sejam, estão igualmente distantes do infinito. Nesse sentido, o anjo e o grão de areia, em comparação com Deus, bondade suprema, são igualmente ínfimos. A amplitude de nossa vontade
considerada por parte do objeto apto a satisfazê-la, é, portanto, sem limite. Essa doutrina serve para esclarecer muitos problemas intrincados, em particular o da liberdade de Cristo. O que acabamos de dizer da vontade livre demonstra que cada alma é como um universo espiritual, unum versus alia omnia, porque cada uma delas é aberta pela inteligência à verdade universal, consequentemente à verdade suprema, e pela vontade ao bem universal. Cada uma delas é um universo espiritual que deve gravitar em Deus, sumo bem. Mas esses universos espirituais, devido à sua vontade livre, podem se desviar de sua órbita e sair do caminho reto para tomar a rota da perdição. Cada um de nossos atos deliberados deve ser praticado com um fim honesto e, portanto, cada ato pode tomar a direção do bem moral e de Deus ou a direção contrária que leva ao mal. É como acontece na ordem da natureza, onde a linha divisória das águas passa pelas montanhas e as águas descem uma parte à direita, outra à esquerda da linha. Na Suíça, sobre o São Gotardo, as correntes vão em direção ao Reno e do nebuloso Mar do Norte, enquanto outra vai em direção ao Ródano e às bordas ensolaradas do Mediterrâneo. O mesmo se passa na ordem espiritual. Cada um de nossos atos deliberados deve ser realizado com um fim honesto e também deve ser ordenado virtualmente a Deus. Senão, será mal e tomará a direção oposta. Mesmo uma caminhada, que é uma coisa indiferente em si mesma, pode ser realizada com uma boa finalidade, tal como entreter-se honestamente ou para um fim mau. Isso é grave, mas é também muito consolador, porque, segundo a justiça, todo ato deliberado, que não é mau, é bom e meritório, vai em direção a Deus e nos aproxima dele. Vemos então, do ponto de vista de Deus, que nunca é por acaso que duas almas imortais se encontram, quer se encontrem ambas em estado de graça, quer só uma tenha a vida divina e possa, por suas orações, sua atitude e seu exemplo, levar a outra a retomar o caminho reto da eternidade. Não foi por acaso que José foi vendido por seus irmãos aos mercadores ismaelitas. Deus tinha decidido desde toda a eternidade que eles passariam ali a tal hora, nem mais cedo nem mais tarde. Não foi por acaso que Jesus encontrou Madalena, ou Zaqueu, ou que o centurião romano se encontrava no Calvário. Toda essa doutrina sobre a profundeza da vontade esclarece, como vemos, o que a revelação divina nos diz a respeito do céu, do purgatório e do inferno. Mesmo se um justo vivesse sobre a terra 50.000 anos, antes de morrer, poderia dizer a Deus, sempre com mais razão: Pai, que o vosso reino venha sempre mais ao fundo de minha vontade, e que a caridade infusa se enraize nela sempre mais. Queira Deus que seja assim em cada um de nós, e que tenhamos alguma experiência dessa profundidade de nossa alma, que só Deus pode satisfazer.